aqui. Professor, não tem como deixar ninguém como. Então, pessoal, hoje veremos aulas sobre cinética do complexo articular do ombro, né? A gente vai ver também os movimentos, a cinemática e a cinética das articulações aí do nosso complexo articular do ombro, tá certo? A gente viu que é uma articulação muito complexa, que tem um grau de mobilidade muito alto, consequentemente tem uma exigência de músculos, de coordenação, de sinergia muito grande, tá? Então, vou começar aqui para a gente poder trabalhar a primeira parte, que seria os músculos responsáveis pela flexão do ombro, tá? Então, a flexão do ombro, ela envolve a ação do deltoide, fibras anteriores. O deltoide ele tem 3 porções, anterior, médio e posterior. A fibra anterior do deltoide trabalha na flexão, a média na abdução e a posterior na abdução horizontal e na extensão. Só que com variações aí de intensidade eletromiográfica, tá? Além do deltoide, nós temos também o coracobraquial, né? Ele sai do processo coracoide e vai para o húmero. Então, também tem um vetor de força que ajuda a fazer a flexão. O bíceps braquial, as suas duas porções, a porção longa e a porção curta, também auxiliam a fazer essa flexão do ombro, né? E o peitoral maior, porção clavicular. O peitoral maior tem 2 porções, ele tem uma porção external e tem uma porção clavicular. Nesse caso da flexão, o que auxilia é a porção clavicular. Ela aparece mais aqui na região da clavícula. Então, quando você faz a flexão, é a porção da clavícula que se origina ali na clavícula e vai em direção ao húmero ali, que vai gerar, então, a flexão do ombro, tá certo? Existe também, gente, um movimento, que é aquele movimento que a gente chamou de Skeption, né? Aquele movimento que é a flexão, a abdução do ombro no plano escapular, que seria esse movimento aí, ó. Então, isso é o meio ombro, como ele é uma articulação que tem muitos graus de liberdade de movimento, ele consegue compartilhar aí movimentos no plano sagital e no plano frontal, que seria esse movimento realizado no plano escapular, que é mais ou menos 30 graus em relação ao plano frontal. Então, aqui a gente vê a movimentação a gente chama de Skeption, né? Que seria a abdução do ombro no plano da escápula. Então, a gente vê ali a musculatura trabalhando, deltoide. Então, aqui a gente vê o deltoide. Aqui a gente vê a parte que está alongando, que são os extensores, né? A gente vê aqui também a porção do bíceps, as porções longas e curtas do bíceps. A gente vê aqui também o coracobraquial. Então, esses músculos, observem aqui, ó, a porção curta do bíceps sai do processo coracoide. A porção longa sai do tubérculo infraglenoidal, ela fica aqui embaixo. E essas duas porções se inserem na tuberosidade do rádio. Então, o bíceps, ele é um músculo biarticular, trabalha no cotovelo, trabalha no ombro, por isso ele também participa da flexão. Então, a gente está vendo lá, ó, movimento realizado no plano escapular. Seria essa Skeption, tá? E aí a gente vê lá atrás, alongando aqui o redondo maior, a gente vê alongando essa parte posterior do tríceps, que é a porção longa do tríceps, que a gente vai ver depois são os músculos extensores, tá? Aqui não está representada a porção clavicular do peitoral, a gente tem aqui o deltoide, fibras anteriores, na sua origem na clavícula, tá? Aqui, ó, aqui um pouquinho no acrômio e na clavícula, tá? Então, esse seria o movimento intermediário, não é nem flexão e nem abdução, seria um movimento que a gente considera de Skeption, seria um movimento realizado no plano da escápula. E aqui a gente aproveita para ver também o movimento de rotação superior da escápula. Toda vez que nós levantamos o braço, você tem esse giro da escápula, a clavícula roda posteriormente, eleva e roda 30 graus posteriormente. Então, esse movimento então de Skeption, tá? Realização no plano da escápula. A extensão do ombro, por sua vez, ela é feita pelas fibras posteriores do deltoide, a porção longa do tríceps, o redondo maior, o redondo menor, o infraespinhoso e o grande dorsal, né? Esses músculos, então, vão se unir para produzir aí esse nosso movimento de extensão, tá certo? Então, seria antagonista aos músculos da flexão. Observem que seria a fibra posterior do deltoide, o tríceps, não ele todo, mas a porção longa. A porção longa se origina no tubérculo infraglenoidal. Consequentemente, ela trabalha também na movimentação do húmero, tá? O redondo maior, o redondo menor,
com menor intensidade, o infraespinhoso também, e o grande dorsal, que é um potente também extensor do ombro, principalmente se o ombro estiver fletido, né? Quando o ombro está flexionado e vamos fazer uma extensão, como por exemplo num pulley, você tem uma ação bacana do grande dorsal até que ele perca a ação, entra em insuficiência ativa, porque ele vai encurtando, encurtando e perde a ação dele. Lembrando que toda vez que a gente faz alguns movimentos com o grande dorsal, você tem uma repercussão na coluna, que o grande dorsal, a inserção é na face tóraco-lombar, e a face tóraco-lombar tende a aumentar a lordose, produzir um aumento da lordose lombar. Eu vou interromper só um minutinho, para a gente ver se tem alguém querendo entrar. E pronto, aqui a Ana. E voltamos a compartilhar nossa tela urgentemente. Muito bem. Então, a extensão do ombro seria esses músculos aí os responsáveis, tá? Depois, nós temos a abdução do ombro, tá? A abdução do ombro feita pelas fibras médias do deltoide e pelo supraespinhoso. Obviamente, a gente fala fibras médias, mas as porções anterior e posterior também auxiliam. Mas a mais importante, o vetor de fibras mais adequado para gerar a abdução é o deltoide de fibras médias. E o supraespinhoso, que é aquele músculo que é problemático no ombro, onde você tem a maioria das patologias do ombro envolvem muitas vezes o tendão do supraespinhoso, certo? Aquela dor anterior no ombro, aquela dor subacromial, muitas vezes está relacionada ao tendão do supraespinhoso. Daí, lembrando novamente, os exercícios realizados no plano frontal de abdução, eles não são os exercícios melhores para o tendão do supraespinhoso em relação à biomecânica do ombro. Então, a abdução do ombro no plano frontal, ela força muito o tendão do supraespinhoso. Interessante fazer a abdução no plano escapular, onde o espaço subacromial está mais adequado, onde as fibras do deltoide estão melhor posicionadas para gerar tensão, tá? Então, eu já atendi vários pacientes com problemas no ombro, principalmente mais velhos, com algum tipo de alteração no tendão do supraespinhoso, que iniciou o processo de agressão ao tendão fazendo a abdução do ombro com halteres, no plano frontal. Tomem cuidado, tá? Jovens, tudo bem. Agora, um indivíduo idoso, a partir dos 50 anos, é muito comum as pessoas já terem degeneração do tendão do supraespinhoso assintomáticas. Muitas vezes, então, quando a gente faz a abdução, você está produzindo estresse naquele tendão, que pode agudizar um quadro que é crônico, tá? Então, muito cuidado com a abdução do ombro no plano frontal com peso. Então, aqui teríamos a abdução e a adução, tá? O movimento de abdução, as fibras médias do deltoide, mas a posterior e a anterior também trabalham, né? E aqui a gente alongando a musculatura adutora, grande dorsal, redondo maior, redondo menor, porção longa do tríceps, né? A gente poderia considerar também o infraespinhoso, que está aqui indo em direção lá ao ombro, tá certo? Então, esses músculos seriam os abdutores e em vermelho seriam os adutores, né? Aqui não está dando para a gente ver o supraespinhoso, porque o supraespinhoso está coberto aqui. Ele estaria aqui na fossa supraespinhal em direção ao tubérculo maior do úmero. Tá? Então, aqui tem a porção longa do tríceps que se insere no tubérculo infraglenoidal. Aqui está o tubérculo infraglenoidal. Por isso é que a porção longa do tríceps trabalha na abdução, na extensão do ombro. Não as outras, a porção lateral medial não trabalha porque elas não passam pelo ombro. Elas atuam mais especificamente na extensão do cotovelo. Já o tríceps porção longa trabalha também na adução do ombro, trabalha na extensão do ombro. Aqui a gente está observando ele. Tá? Aqui eu estaria fazendo uma contração excêntrica dos músculos abdutores. Seria uma adução por contração excêntrica, né? Se eu oferecesse uma carga no braço, forçando aqui, impedindo que o braço abaixasse, aí sim eu estaria usando os adutores, grande dorsal, que vocês estão vendo aqui. Por isso o grande dorsal interfere na coluna, ele insere na face tóraco-lombar e a face tóraco-lombar insere na coluna. Então, muitas vezes, quando o indivíduo tem um grande dorsal encurtado, ele tem dificuldade para fazer a abdução do ombro. Ele tem uma tendência muito grande a compensar fazendo uma lordose, aumentando a lordose, porque isso vai afrouxar o grande dorsal e vai permitir que o indivíduo levante os braços. Então, é muito comum as pessoas que têm dores lombares, às vezes, quando fazem movimento de vôlei, ou basquete, ou tênis, e tem esse padrão de extensão excessiva da lombar, isso pode gerar algum tipo de sobrecarga que, com o passar do tempo, pode levar a um processo de lesão das estruturas e até mesmo um quadro de dor nessas pessoas, tá?
Então, aqui a gente vê os músculos responsáveis pela adução, que a gente acabou de ver ali. Grande dorsal, redondo maior, peitoral maior, porção external. Ali a gente estava com um bonequinho de costas, mas a porção, a adução do ombro é feita pelas duas porções. Aqui está errado, tá, gente? Porção, todas as duas porções do peitoral. Não tem essa porção external, não. A porção external trabalha na extensão, tá? Que está errado. Peitoral maior, as duas porções, e a porção longa do tríceps, como a gente viu ali atuando, tá? Aqui, o peitoral maior, como você está puxando em adução, as duas porções dele trabalham efetivamente. A porção external, ela trabalha no movimento de flexão, de extensão do ombro, e não na adução do ombro, tá? Rotação interna do ombro. Então, na rotação interna do ombro, nós vamos ter o grande dorsal, são todos os grandes, ó, grande dorsal, peitoral maior, redondo maior, subescapular e as fibras anteriores do deltoide, certo? Então, seriam os músculos responsáveis pela rotação interna do ombro. Então, aqui teríamos as rotações, ó, rotação interna e externa. Ali, nós estamos fazendo a rotação externa do ombro, trabalhando aqui, ó, o deltoide posterior, o infraespinhoso e o redondo menor que está aqui. E aqui a gente está vendo a rotação interna acontecendo, e aí seriam as fibras do grande dorsal, redondo maior, que vocês estão vendo aqui, ó, redondo maior e... Encontrei isso na internet. Grande dorsal e o redondo maior. Rotadores internos são grande dorsal, redondo maior, subescapular e as fibras anteriores do deltoide. Na rotação externa, as fibras posteriores do deltoide, né, infraespinhoso, redondo menor, fazem rotação interna, tá? Então, rotação externa, quem trabalha? Infraespinhoso, redondo menor, fibras posteriores do deltoide. Rotação interna, grande dorsal, peitoral maior, redondo maior, subescapular e fibras anteriores do deltoide, tá? Agora, gente, um outro movimento seria o movimento de adução horizontal do ombro. Então, é aquele movimento que é feito no plano horizontal, certo? Que a gente faz no supino, que a gente faz no voador, são os exercícios, então, para o peitoral, tá? Então, nós temos na adução do ombro horizontal, as fibras anteriores do deltoide e o peitoral maior, as duas porções do peitoral maior, tá? As duas porções. E a abdução horizontal, a abertura horizontal do ombro, né? Fazer o voador invertido, por exemplo, crucifixo, nós trabalhamos deltoide e fibras posteriores e os músculos escapulomerais. Músculos escapulomerais é o nome genérico que a gente usa para dizer aqueles músculos que saem da escápula e vão em direção ao húmero. Então, aí nós temos redondo maior, redondo menor, infraespinhoso e o subescapular, tá? Então, são músculos que atuam. A prioridade ali é do deltoide posterior, mas se você está com a escápula bem estabilizada, você consegue inverter um pouco a ação ali desses músculos escapulomerais, eles começam a tracionar o húmero para trás. Então, você trabalha também esses músculos. Então, tomar cuidado, porque muitas vezes a gente pode enfatizar demais esses músculos escapulomerais, inclusive o deltoide também é um músculo escapulomeral, porque ele sai da escápula e vai para o húmero, né? E muitas vezes a gente faz excesso de uso da musculatura desses aí e usa pouco a movimentação da escápula, o romboide, o trapézio, e muitas vezes as pessoas têm problemas no ombro também por causa disso, por excesso de uso da musculatura escapulomeral em detrimento da adução da escápula, que é o que vem junto aqui nesse ritmo escapulomeral. Quando a gente faz a abdução horizontal, a escápula tende a retrair. Tem pessoas que não usam a musculatura escapular, os adutores da escápula, e acabam usando excessivamente os escapulomerais. Isso traz consequências para a estabilidade da articulação glenohumeral e vai gerar aí um problema de, muitas vezes, dor também, ou estresse nos tendões do supraespinhoso ou mesmo da porção longa do bíceps, que está ali na frente, na cápsula anterior. Tá? Então,
eu acho que aqui, olha, nós então fechamos os movimentos, tá? Extensão, ó, voltando. Então, flexão, flexão, abdução, plano escapular, extensão do ombro, abdução do ombro, adução e abdução, adução, rotação interna, rotação externa e a adução e abdução horizontal, certo? Então, esses aí seriam os músculos, né, e movimentos que acontecem na glenumeral. Nós sabemos que não existe, né, muitas vezes, possibilidade, só em amplitudes muito pequenas, tem que haver a movimentação da escápula e do húmero conjuntamente com a clavícula. E aí são os movimentos, então, que a gente vai ver, os movimentos da articulação escápulo-torácica, da articulação que movimenta a escápula juntamente com o tórax, tá? Então, vamos lá. Então, nós temos, primeiro, depressão. Então, a escápula, ela é deprimida, ela abaixa, né? Então, na depressão da escápula, então a gente vê aqui o movimento. Olha. Ali nós temos, então, a elevação escapular, que é feita pelo trapézio, pelo elevador da escápula. Aqui a gente vê o trapézio e fibras superiores. Lá atrás a gente vê o elevador da escápula, que tem inserção nas vértebras cervicais, nas 4 primeiras vértebras cervicais, a origem, e a inserção é no ângulo superior da escápula. É por isso que o elevador da escápula é um músculo importante para o pescoço, porque apesar de ser um músculo que atua no ombro, ele tem uma inserção na coluna cervical. Então, muitas vezes, dores no pescoço, dores na coluna cervical, são geradas por problemas do elevador da escápula e muito também do trapézio, tá? Mas o elevador da escápula é mais agressivo, porque ele tem uma inserção bem na vértebra mesmo, e nas 4 primeiras ali. O trapézio tem também o ligamento nucal superior, né? Aqui e na base aqui do occipital. Mas o elevador é bem nas vértebras mesmo, bem em cima das vértebras. Então, ele tem um efeito de, muitas vezes, tracionar as vértebras. As pessoas têm um ombro muito deprimido, né? Tem a escápula muito baixa, geralmente tem esse músculo muito alongado, e isso gera bastante problema para essas pessoas, tá? Então, aqui a gente vai ver os músculos, ó. Depressão, peitoral menor. Peitoral menor, ele está na frente e ele puxa o processo coracoide para baixo. Então, ele sai das costelas e vai para o processo coracoide. Então, o peitoral menor também é um depressor da escápula. Serrátil anterior, que a gente viu aqui, e as fibras inferiores do trapézio, que são, então, os músculos responsáveis pela depressão. Aqui a gente vê a fibra inferior do trapézio, aqui ela está sendo alongada, o alongamento da fibra inferior do trapézio, e um alongamento do serrátil anterior. E depois a gente vê a ação de depressão da escápula pelas fibras inferiores do trapézio e pelo serrátil anterior. Tá? Então, esse seria aí os músculos responsáveis pela depressão escapular. Elevação, como a gente já viu, trapézio, fibras superiores, elevador da escápula. A gente poderia incluir aqui também o romboide, os romboides maior e menor, eles têm uma pequena linha de tração que pode também elevar a escápula. Então, nós consideraríamos aqui, além do trapézio superior, elevador da escápula, os romboides, maior e menor, tá? São elevadores da nossa escápula. Rotação superior da escápula agora, gente, aquilo que acontece quando a gente levanta o braço, né? Na flexão ou na abdução do ombro. Então, nós temos as fibras superiores do trapézio e o serrátil anterior. Isso é uma sinergia, tá? Então, observe, na rotação superior, nós temos esse movimento acontecendo. Ó. A escápula gira, né? Ela vai rodar, serrátil, rodando, e juntamente com as fibras superiores e inferiores do trapézio. Serrátil anterior, ele se origina nas costelas e passa embaixo da escápula e insere na borda medial da escápula. Então, o serrátil faz essa movimentação. Aí, quando você retrai a escápula, você está alongando o serrátil, né? Quando você levanta os braços, você está, então, produzindo uma contração concêntrica do serrátil e, sinergicamente, as fibras superiores e inferiores vão girar a escápula. A fibra média não participa tanto desse giro. A maior alavanca, a maior capacidade rotacional das fibras superiores e inferiores do trapézio e, consequentemente, que a gente vê o romboide se alongando e o elevador da escápula também se alongando, que são os rotadores inferiores da escápula. Tá? Então, lá, ó, na fase excêntrica do trapézio, quando eu estou abaixando o braço, excêntrica do serrátil, excêntrica
do trapézio superior e inferior. Quando eu subo o braço, levanto os braços, contração concêntrica do serrátil, abduzindo, e como o trapézio está puxando, ele roda a escápula superiormente. O serrátil, ele é o principal abdutor da escápula, né? Ele tem uma capacidade grande de abduzir, né? Abduzir seria a escápula só e reta, mas à medida que o serrátil contrai, mas também contrai o trapézio superior e inferior, a escápula vai produzir um movimento rotacional, que é o movimento, então, que a gente vai observar quando a gente levanta os braços, ou faz a flexão, ou faz a abdução dos ombros. Esse movimento é muito importante, gente, para manter o espaço subacromial. Estão vendo aqui, ó, o espaço subacromial se mantém preservado durante a rotação superior da escápula. Serrátil, trapézio, tanto na fase excêntrica quanto na fase concêntrica. Se a pessoa tem deficiência na ativação de trapézio, de serrátil, isso muitas vezes faz com que a escápula não gire superiormente. E o húmero sobe e vai pinçar aqui os tendões, vai machucar essa região, sem esse sinergismo correto aí que deveria acontecer. Tá? Então, rotação superior das escápulas, movimento, então, muito importante nas atividades funcionais, nos esportes. Pode falar, Igor. Professor, obrigado. Com relação a esse movimento de flexão do ombro, a gente vê muito na academia com halter, essa parte da flexão. Isso. E da elevação lateral também, para fazer essa abdução. E aí eu ia perguntar para o senhor, tem um certo limite que a gente pode estar fazendo? O máximo é esses 90 graus? Não existe um limite. As articulações foram feitas para se moverem, né? O que acontece é que quanto maior a amplitude, você vai exigir mais desse ritmo escapulomeral. Então, se o indivíduo não tem uma boa rotação superior da escápula, se na fase excêntrica a escápula não se estabiliza bem, esses problemas vão aparecer em movimentos mais amplos. Então, aí é o problema, mas não que seja proibido fazer. É perigoso se o indivíduo tem algum problema na biomecânica da escápula que vai gerar aí uma dificuldade nessa rotação superior. Você imagina se o cara levanta o braço e a escápula não roda. O que vai acabar acontecendo? Pinçamento do tendão, né? Imagina se o ombro sobe aqui e a escápula fica parada. Então, esse espaço vai diminuir. Então, muitas vezes, esse ângulo, né, não é tão importante. O mais importante, o que é? É trabalhar, é ver se a pessoa está usando esse ritmo escapulomeral de maneira correta, se ela está executando realmente esses movimentos acoplados. E aí tem uma série de detalhes que são importantes de olhar, além da rotação superior da escápula, olhar o húmero também. Toda vez que a gente levanta o braço, tem uma rotação externa do húmero, justamente para permitir que o tubérculo maior do húmero vá para trás, mantenha esse espaço subacromial preservado. Então, é muito detalhe que tem que ser olhado, né? Não é limitar o movimento. Você está limitando o movimento, você está impedindo a pessoa de mexer. Se é uma pessoa que trabalha com uma grande amplitude, como é que você vai fazer para fortalecer a musculatura dela? Então, não é limitar o movimento, é sim fazer o movimento correto, fazer o movimento com um grau de robustez adequado, em que as estruturas vão funcionar bem, e para isso a gente tem que observar e entender o que é o movimento normal. Deu para entender? Entendi. Também tem aquela coisa, às vezes, de limitar o movimento a só 90 graus, né? Faz a abdução do ombro de 0 a 90. É ruim também, porque isso não vai resolver o problema da pessoa, né? Tentando preservar os tendões dela, limitar o ombro de 0 a 90. A não ser que ela tenha já algum problema, mesmo assim, ter as amplitudes mais dolorosas, o arco doloroso, ele é baixo também, não é lá em cima. Então, eu acho que o custo-benefício não é interessante de limitar a ativação a 0,90 graus de abdução do ombro, principalmente no plano frontal. E a não ser que a pessoa esteja já com algum tipo de problema, né? Mas o interessante é a gente trabalhar as amplitudes, tentar reorganizar o ritmo escapulomeral da pessoa para ela poder levantar o braço completamente, sem que ela tenha que ficar fazendo exercício de 0 a 90 graus, que muitas vezes potencializam muito o deltoide e em detrimento dos músculos escapulares. Você pode ver que o trapézio superior e inferior, ele tem o grau maior de ativação dele em amplitudes grandes, né? Então, maior atividade elétrica do trapézio, do serrátil, são em amplitudes grandes. Então, se você fica limitando muito o movimento, você acaba não trabalhando o trapézio e trabalha muito o deltoide. O deltoide, ele é um músculo que, nessa amplitude, ele faz a superiorização da cabeça do húmero. Então, ele pode acabar pinçando mais o tendão do supraespinhoso. Tá certo? Entendi.
Professor, e uma solução, então, para isso seria tipo, fazer esses movimentos no plano escapular, igual o senhor É comentou? menos agressivo, mas mesmo assim tem que observar. Nem todo mundo move a escápula do mesmo jeito, né? A gente tem uma É. disciplina no próximo semestre, que é a Cinesiologia 2, né? Que ela analisa justamente isso. Essas a gente chama de disfunções do movimento, de cinese escapular, algumas alterações na biomecânica dessa escápula, que muitas vezes gera sobrecarga para as pessoas. Então, não é limitar o movimento, é saber como atuar para você poder reorganizar o movimento dessa pessoa. Ah, Melhor? entendi. Obrigadão, professor. Beleza. Então, a gente vai ver primeiro o que é o normal, para depois ver o que são os erros, que são os problemas que acontecem, chamadas discinesias escapulares ou discinese escapular, tá? São problemas do movimento. Mas vamos estudar primeiro o que é o normal. A rotação inferior, então, seria aquela volta, né, na excêntrica, ou quando você puxa, por exemplo, estou fazendo um pulley, a hora que eu puxo aqui minha escápula, eu estou fazendo rotação inferior com a escápula. Então, eu trabalho romboide maior, romboide menor, elevador da escápula e o peitoral menor. O peitoral menor também atua lá na frente, fazendo a rotação inferior da escápula. Então, esses músculos, gente, romboide, elevador da escápula peitoral, eles são alongados quando a gente levanta os braços e são encurtados quando a gente fecha a escápula, quando a gente faz força para rodar a escápula inferiormente. Então, você está fazendo uma barra, por exemplo, né? Você está, teoricamente, trabalhando esses músculos. Um pulley, você está trabalhando essa rotação inferior da escápula. Se você só deixa o braço cair lentamente, aí é excêntrica dos abdutores e excêntrica dos rotadores superiores de quê? Da escápula, trapézio e serrátil. Tá? Então, aqui a gente vê, gente, olha o peitoral menor aqui, tá vendo? Então, aqui, ó, esse peitoral menor, observa, ele sai das costelas e vem para a região do processo coracoide da escápula. E aqui atrás a gente vê o elevador da escápula. E aqui o trapézio e aqui o serrátil. Então, toda vez que eu levanto meu ombro, eu estou alongando o meu trapézio, ou perdão, o meu peitoral menor, estou alongando meu elevador da escápula. Quando eu abaixo meu braço, eu estou, no caso, se eu estiver fazendo força, eu estou contraindo concentricamente. Se eu deixar simplesmente cair, vai ser uma contração excêntrica dos abdutores dos rotadores superiores. Ficou claro, gente? Olha como que o peitoral menor ele influencia na escápula. O peitoral maior não insere na escápula. O peitoral maior ele insere no húmero. E quem traciona, quem pode deprimir a escápula, né? Por isso que o peitoral menor deprime a escápula, ele puxa a escápula para baixo. O peitoral menor tem ação também sobre as costelas. Por isso o peitoral menor é um músculo que auxilia a inspiração forçada. Quando a gente inspira, ele eleva as costelas, ele puxa as costelas para o alto. Se eu fixo a minha escápula, eu puxo as minhas costelas, isso aumenta esse diâmetro aqui anterior-posterior e alça de balde aqui, ó, isso auxilia na expansão do tórax, tá? Então, isso seria rotação superior da escápula, alongando o elevador da escápula lá atrás e alongando o peitoral menor e contraindo o serrátil e o trapézio que estão ficando verdes, tá? E aqui a gente vê essa ação do peitoral menor puxando também, juntamente com o elevador da escápula, os romboides, puxando a escápula para a rotação inferior. O peitoral menor, ele é um músculo que se encurta com muita facilidade e ele interfere na rotação superior da escápula. Grandes partes dos problemas do ombro muitas vezes acontecem pela falta da rotação superior, por você ter um ombro peitoral menor encurtado. Peitoral menor encurtado vai levar a uma posição de protusão do ombro, vai levar a uma posição de tilt anterior do ombro, e ele é um músculo, então, importante aí na questão postural das pessoas, do equilíbrio postural. Juntamente com o elevador da escápula, vocês estão vendo aqui que a inserção dele é justamente no pescoço, nas vértebras cervicais, tá? Só dar uma interrompida aqui, não tem mais ninguém para entrar. Muito bem. Tranquilo aí, gente? Alguma dúvida? Não? Muito bem. Vamos lá, então. Abdução escapular, né? Diferente da rotação superior. Ela está abrindo apenas, né? Seria esse movimento aqui, ó. Então, a escápula abre, ó. Ela simplesmente abre, né? Ela não está fazendo nenhum tipo de rotação. Então, é como você vai alcançar alguma coisa com o braço, tá? Isso, então, produz uma
ação primordialmente aqui do serrátil anterior, né? E alguns músculos escapulomerais também têm essa capacidade de puxar um pouco a escápula para frente. Infraespinhoso, o redondo, o subescapular que está aqui. Então, eles têm capacidade também de tracionar a escápula, mas o principal abdutor, vocês estão vendo ali, é o serrátil anterior. O serrátil anterior é a inserção na borda medial da escápula. Então, o serrátil pode atuar juntamente com o trapézio para fazer rotação, ou ele pode trabalhar de maneira isolada para fazer simplesmente a abdução escapular. Tá? Então, aí nós temos a ação da abdução, que vai ser feita, então, pelo serrátil anterior, né? Então, aqui, ó, abdução escapular, serrátil anterior, subescapular e infraespinhoso, que são aqueles escapulomerais que puxam, que levam a escápula para frente, certo? E o movimento de adução escapular seria a aproximação sem que haja nenhum tipo de rotação. Então, é feita pelos romboides associados a uma sinergia do trapézio, fibras médias, e superior e inferior também trabalham, e o elevador da escápula. Então, são aqueles músculos que têm a capacidade de aduzir, né? Aduzir, fechar as nossas escápulas. Geralmente são músculos que são mais deficientes de força, as pessoas têm mais dificuldade para ativá-los, porque muitas vezes a tendência nossa no dia a dia, computador, posição sentada, é fazer o quê? A abdução dos ombros, que então ativa ali o serrátil, encurta o serrátil e gera um estiramento dos romboides, do trapézio e muitas vezes também do elevador da escápula. Então, quando a gente une depressão do ombro com abdução da escápula, qual que é o efeito disso? É um estiramento excessivo das fibras do elevador da escápula e muitas vezes isso é a fonte de vários tipos de dor no pescoço das pessoas, dor na coluna cervical, porque a inserção do elevador da escápula é no pescoço, nas 4 primeiras vértebras cervicais, nos processos transversos. Então, o que vai acontecer? Estiramento excessivo desses nossos músculos, principalmente do elevador da escápula, que tem aquela inserção sobre o pescoço, pela posição de abdução da escápula, que já estira, e pela depressão. A pessoa fica no computador o dia inteiro sem apoiar os braços. Qual que é o efeito? O ombro deprime e abduz. Então, no final do dia, a pessoa está morrendo de dor na coluna cervical em decorrência de um estiramento excessivo do elevador da escápula. E muitas vezes, como fonte de alívio, a pessoa ainda alonga. Então, se você imaginar que você está alongando o que já está excessivamente alongado, isso não vai trazer benefício para a pessoa, vai inclusive piorar o quadro álgico da pessoa e gerar muitas vezes torcicolos, alterações dolorosas no pescoço. Tá certo? Outros movimentos, gente, seriam esses ajustes da escápula, né? Seria o tilt anterior. O que é o tilt anterior? Aí vocês estão vendo aqui, ó. A escápula da pessoa fica pontuda, ela fica com a ponta aqui, ó. A escápula normalmente ela é presa no gradil costal, ela é encostada no gradil costal. Não existe essa ponta que vocês estão vendo aqui, ó. Então, o tilt anterior, ele é feito pela musculatura anterior do ombro, aquela musculatura que se insere na parte anterior do ombro, no processo coracoide, que é o que vai ser puxado, produzindo aquele tilt, aquela inclinação anterior. Então, aí nós temos peitoral menor, deltoide anterior, bíceps porção curta e o córaco braquial. Todos esses músculos, peitoral menor, bíceps e córaco braquial, têm uma inserção no processo coracoide, tem uma origem no processo coracoide. Então, eles são capazes de tracionar a escápula para frente. Se não existe uma musculatura adequada que faz o tilt posterior, no caso, que é o trapézio, né, a musculatura que fixa a escápula no gradil costal, você vai ter essa tendência da escápula ficar pontuda, como vocês estão vendo aí, ó. Isso, então, a gente chamaria de um tilt anterior da escápula, um excesso de inclinação anterior da escápula. Isso não é comum de acontecer, isso é uma alteração posicional da escápula, muitas vezes decorrente aí de algum desajuste aí da estrutura escapular da pessoa, algum tipo de alteração ao aumento da rigidez da musculatura anterior, como o peitoral menor, como o bíceps, como o córaco braquial. Então, muito cuidado com a pessoa quando está fazendo uma rosca. Se você está fazendo uma rosca, você não está observando o que está acontecendo na escápula da pessoa, essa pessoa vai acabar podendo desenvolver um tilt anterior. Quanto mais você desenvolve a rigidez da musculatura anterior e não trabalha a musculatura posterior com o mesmo equilíbrio, isso causa desequilíbrios de rigidez na musculatura.
hipertrofia da musculatura anterior, que vai aumentar a rigidez e muitas vezes alterar essa artrocinemática e esse movimento do ombro, gerando, por exemplo, esse tilt anterior, que vai, no caso, gerar uma diminuição do espaço subacromial. Você imagina, se a escápula faz essa báscula anterior, há uma tendência de diminuição do espaço subacromial. Tá certo? E, além disso, rotação superior da escápula limitada, né? A gente precisa de ter a rotação superior. Se você não tem, isso pode acabar prejudicando também, originando aí vários tipos de agressão aos tendões do ombro. Isso pode gerar dor. A dor é um fenômeno mais complexo, mas pode haver o aparecimento de alterações aí dolorosas devido a esses desequilíbrios biomecânicos, certo? O tilt posterior é o contrário, né? O que acontece quando a gente levanta os braços. Então, toda vez que você levanta os braços, observe, ó, a escápula está grudada no gradil costal, ela está aderida. O gradil costal ele é meio redondo, então a escápula tem que fazer um movimento meio que posterior para poder encaixar no gradil costal. Isso a gente chama de quê? Tilt posterior. Aí é o serrátil, trapézio inferior, romboide, grudando a escápula. Principalmente o trapézio inferior, que ele tem essa alavanca muito boa para produzir essa báscula posterior da escápula. E os serrátios romboides funcionam para grudar a escápula no gradil costal. Então, deficiência de força de trapézio, serrátil, pode gerar esses tipos de adaptação que vocês estão vendo aqui, que é o tilt anterior, né, que a gente viu ali, que seria o tilt anterior, que é essa posição inadequada aí da escápula, certo? Essa discinesia escapular. Outra alteração que a gente considera também uma discinesia da escápula, essa alteração de funcionamento, né, a disfunção do movimento da escápula, é a rotação medial. Rotação medial e a rotação lateral, são os movimentos que acontecem. A medial ela é mais visível, certo? Então, o que seria a rotação medial? A escápula, ela descola, aqui a gente está vendo o tilt, ó. Essa escápula, ela está com tilt, rotação inferior, que ela está mais próxima das partes mediais do que da parte superior está mais afastada, a parte inferior está mais próxima. Então, essa escápula rodou inferiormente, ela fez uma rotação inferior, concorda? Aqui a gente vê também o tilt anterior. E vocês observam que a borda medial da escápula está meio descolada do gradil costal. É como se a escápula fizesse um movimento de rotação. A gente chama de rotação interna. Tá? Então, esses problemas podem vir isolados. Isso gera muitas alterações dolorosas, no caso do trapézio, e pode gerar também problemas no ombro. São as chamadas de cinesias escapulares. Aí nós temos rotação inferior, tilt anterior e rotação medial. Tá? A rotação medial, então, ela é feita por esses músculos que estão aqui, ó, puxando a escápula para o lado. Quem são eles? Os escapulomerais, principalmente o infraespinhal e o redondo menor, que tem uma origem, né, nessa fossa infraespinhal e a inserção no tubérculo maior do húmero. Então, eles têm essa capacidade de rodar a escápula medialmente, tirando a borda medial dela do gradil costal. E se você não tem uma musculatura adequada de romboide, de trapézio, de serrátil, acontece isso com a escápula da pessoa quando ela vai levantar, por exemplo, um peso. Então, mais do que limitar a amplitude de movimento, é observar como que essa escápula da pessoa está se movimentando. Tá? Então, isso pode sim gerar algum tipo de incapacidade para o indivíduo. E muitas vezes as alterações da coluna, que você observa a nossa escoliose, a pessoa tem uma escoliose. Essa escoliose ela acaba afetando as inserções musculares, isso pode também afetar essa biomecânica que vai acabar gerando esses problemas. E pode acontecer também, às vezes, no caso de problemas mais graves, que a escápula solta mesmo, a escápula alada, que a gente chama, né? Pode acontecer devido à lesão do nervo torácico longo, que é o nervo que inerva o serrátil. Então, aí já é um problema neurológico, uma coisa bem gritante mesmo, aquela coisa aparente, excessivamente aparente, pode indicar a lesão do nervo torácico longo, que é o nervo que inerva o serrátil. Tá? Então, às vezes, você pode ter também esse tipo de discinese, gerada por um problema neural, tá? Compressão neural. A rotação lateral da escápula, né, gente, seria toda vez que você levanta o braço, a escápula está grudada no gradil costal, como a gente viu nesse exemplo aqui, ó. Então, esse exemplo é um exemplo que a escápula fez rotação superior, a escápula fez tilt posterior, e a escápula fez rotação externa. Ela está grudada no gradil costal. Geralmente a gente não vê a rotação externa. A rotação externa ela é normal, ela acontece na escápula. Você não vê ela acontecendo porque a escápula fica grudada
no gradil costal. Aqui a gente vê, então, alguns desses movimentos, né, que a escápula pode fazer, né? Adução, rotação superior, abdução, né? Então, os movimentos acontecem em vários planos, em vários eixos ao mesmo tempo. Então, é uma movimentação muito complexa. Daí é difícil estudar a escápula, né? Porque são movimentos muito complexos e difíceis de serem detectados com estudos aí de cinematografia, de biomecânica, tá? Então, esses são os movimentos, então, que a gente viu aí, ó, lá. Então, a escápula, tá vendo? Quando você levanta o braço, a escápula vai abduzir, ó, adução horizontal e abdução. Abdução horizontal com retração, certo? Aí eu vou fazer lá a movimentação de aduzir a escápula, rodei, abduzi a escápula, deprimi, levantei meu braço, a escápula vai fazendo rotação superior, tá? Ó, rodei superiormente. Aí, quando eu abaixo o braço, a escápula vai fazer rotação inferior, tá? Então, e observe que sempre a escápula está grudada no gradil costal. Ela está, nesse caso, fazendo rotação externa. Levantei o braço, a escápula fez rotação externa, houve aqui, ó, isso, a rotação externa, então seria essa borda aqui, ó, ela ficar grudada, né, no gradil costal, ela não sair, nem a borda medial, você não observa nem a lateral. Seria a escápula ficar realmente grudada no gradil costal, como se isso aqui se fixasse a borda medial na escápula. Então, isso a gente chama de rotação externa da escápula, rotação lateral, rotação externa. Tá? Serrátil anterior, trapézio e romboides. São os músculos que estabilizam a escápula, mantêm a escápula estável. Tá? E aqui, gente, para fechar, seria os músculos do manguito, né? Que são os músculos muito importantes na estabilidade, no aumento da cooptação da cabeça do úmero na cavidade glenóide. Observem que para que você mantenha esse úmero, o úmero é redondo, ele é arredondado, a cavidade glenoide é plana. Então, para que você mantenha essa cavidade glenoide aderida à cabeça do úmero, ou a cabeça do úmero aderida à cavidade glenoide, há necessidade de músculos específicos atuando, que são, então, chamados músculos do manguito rotador, que são supraespinhoso, infraespinhoso, redondo menor e subescapular, que fazem uma compressão, eles aumentam a força de coaptação da cabeça do úmero na cavidade glenoide. E eles, então, vão impedir que haja um excesso de rolamento superior, que é feito pelo deltoide. O deltoide rola e o manguito desliza inferiormente. Isso mantém preservado o espaço subacromial, que é uma grande fonte para a gente de problemas, né, quando tem uma diminuição biomecanicamente desse espaço subacromial. Tá, gente? Muito bem. Pessoal, dúvidas? Alguma coisa que vocês queiram esclarecer aí? Tranquilo? Professor, Pois não, Ana. eu já tinha enviado a atividade para o seu e-mail, só que tem algumas coisas que eu errei, por exemplo. Não tem problema. Não tem problema. Não tem problema errar. Eu queria só que vocês fizessem, entendeu? Aí, a partir do próximo trabalho, que a gente já viu isso aqui, né? A aula que vem, nós vamos ver o cotovelo e o punho. Aí, nós vamos fazer um trabalho, reproduzir novamente aqueles trabalhos da análise cinesiológica, agora colocando os músculos. Não tem obrigação de acertar, não, tá, Ana? Tranquilo. É só realmente fazer para vocês esforçarem, ver lá os músculos direitinho. E agora você pode comparar o que eu coloquei também com aquilo que está no que você escreveu, para ver se tem alguma coisa que está diferente. Tá legal? Beleza, obrigada, professor. Nada. Peguem o livro de anatomia, observem onde é que está a origem e inserção do músculo, observem esses bonequinhos que eu mostrei para vocês, que tem uma visão bem tridimensional do movimento. Com isso, facilita para vocês o entendimento. Não precisa decorar. Eu quero que vocês entendam quais são os movimentos e quais são os músculos aí que estão produzindo esses movimentos. Depois aí vão ter outras várias análises que podem ser feitas a partir do momento que você domina esse início e essa coisa básica da anatomia com a cinesiologia.